Olá, sejam bem-vindos. Próxima aula no segmento sobre estressores práticos no mercado financeiro. E nessa aula nós vamos falar sobre estressores emocionais, principalmente medo e ansiedade. Quando estamos sentindo medo, estamos no lado intuitivo do nosso cérebro e provavelmente vamos ficar de ponta cabeça com a matemática do mercado. Então, quando você sente medo, é um alerta. Acontece que nós podemos eliminar esses estressores emocionais atacando a causa do nosso medo. Para a maioria de vocês, a solução vai ser parar simplesmente de operar e aprender como fazer a coisa certa. Eventualmente, você vai conseguir eliminar seu medo e ansiedade e operar tranquilamente. Então, vamos agora observar, vamos conversar sobre vários estressores emocionantes em detalhe. Primeiro, eu quero fazer um resumo desses medos e ansiedades. Medo de errar, medo de levar stop, medo de perder dinheiro, medo de aplicar dinheiro que não pode perder, medo pós-traumático, normalmente associado com grandes perdas no passado. A pressão associada com tem que ganhar dinheiro operando para sobreviver na vida. Muita pressão. A pressão e a ansiedade que nós sentimos quando estamos perdendo de recuperar aquele dinheiro. Muita ansiedade associada em operar em condições técnicas desfavoráveis, provavelmente justamente porque estamos tentando reverter um prejuízo. Medo de operar alavancado. Deve ter medo mesmo. Medo de executar a entrada do trade. Não quer dizer entender a entrada do trade, mas realmente apertar o mouse e executar o trade. Ansiedade associada com o trade que está dando certo. O que eu faço agora com esse trade? O desejo de sair do trade logo no início, ou a ansiedade que nós sentimos quando realmente saímos do trade cedo demais e depois ver preço indo embora na continuação da tendência sem a gente. Ansiedade que sentimos quando o gráfico finalmente mostra que está na hora de sair do trade. Será que eu saio mesmo? Será que não vai um pouco mais? E finalmente, a ansiedade e até tristeza que nós sentimos quando nossas expectativas pessoais ficam frustradas. Muitas expectativas falsas que nós mesmos criamos. Esses medos e ansiedades têm soluções. Alguns são práticos e outros psicológicos. Vamos começar com talvez seja o mais difícil de todos. Medo de errar, ou em outros termos, a necessidade de acertar, de ter razão. Ser humano é medido perante sociedade baseado nos seus acertos e seus fracassos. Ninguém gosta de errar. Mas o mercado tem sua própria razão matemática e não se comporta com nossa necessidade de acertar ou errar. Aliás, nós vamos mudar nossa definição do o que é errar, o que é acertar. Quando estamos operando no ambiente do mercado, é importante entender e seguir a razão do mercado. E lembre-se, ter razão não é definido por ganhar ou perder cada trade individual. Ter razão é medido por nossa capacidade de seguir o trade system fielmente, consistentemente, em todos os aspectos psicológicos e matemáticos. Se nós seguirmos o trade system no longo prazo, teremos êxito. Mas seguir o trade system é contraintuitivo, não é tão fácil. Então, às vezes, nós vamos errar. Se nós reconhecermos e corrigirmos esses erros, isso é um processo saudável. Nós vamos crescer e continuar pela frente mais forte. Mas continuar insistindo no mesmo erro é uma falha muito, muito grave. Então, tem que executar o trade system
medir os resultados, fazer os ajustes e acordar daqui a um ano com um resultado positivo. Esse resultado será o fruto do trabalho de seguir o Trade System. Então, como nós vamos eliminar esse estressor associado com medo de errar? É fácil. Nós vamos redefinir o que é errar, o que é acertar. E nós vamos redefinir de uma maneira que nós temos controle sobre errar ou acertar. O que eu quero dizer? Nós não vamos nunca ter controle sobre preço, o que o preço vai fazer. Nunca vamos saber se cada trade individual vai ganhar ou vai perder. Então, nós não podemos associar acertar ou errar com cada trade individual. Mas nós podemos identificar, criar um trade system que no longo prazo, com expectativa positiva, com estatística positiva, ganha dinheiro no longo prazo. E a ideia então é redefinir errar e acertar, ligados em execução desse trade system. Se eu executar o trade, seguindo as regras do trade system, e ele ganhar, eu acertei. Se eu executar um trade, seguindo o trade system, e o trade perder, eu também acertei, porque eu segui o trade system. E do outro lado, se eu não seguir o trade system e acertar o trade, eu falhei, eu errei. Se eu não seguir o trade system e eu perdi o trade, eu vou sentir realmente que eu errei. Então, vamos eliminar nosso medo de errar com uma nova definição. Siga seu trade system. No longo prazo, você terá um resultado bom. Medo que o trade será stopado. O stop é o custo operacional. Se você quiser investir, tem que tomar risco. Você precisa calcular seu stop antes de fazer o trade. E você mesmo decide se vai entrar no trade ou não. Então, por que você teria medo de algo que você mesmo definiu? Gente, levar stop é saudável. É um policy de seguro. Não significa, se você levar stop, que você errou na sua previsão do preço, por exemplo. Não significa que você errou naquele trade. Mas, se você não colocar o stop, algo que está totalmente sob seu controle, algo que você sabe é imprescindível, se você não colocar, isso significa que você fez um dos erros capitais. Nós sabemos que um bom trade system ganha 40% dos seus trades. Também entendemos que o segredo de sobreviver é sempre procurar um retorno 3 vezes maior do que o risco. E quando você coloca stop, você garante que suas perdas sempre serão pequenas. Então, na verdade, você está garantindo sua sobrevivência para que você possa continuar executando o trade system para ter resultados no longo prazo. Se você tiver medo para levar stop, pare de operar agora. Porque isso significa que não tem a mínima noção da matemática ou psicologia do mercado. Colocar stop em cada operação individual não é uma opção. É obrigatório. Agora, você tem todo o controle sobre isso. Você vai ver o gráfico antes de fazer o trade, onde está meu risco. Você vai saber exatamente onde você deveria colocar stop. Então, você definiu o stop. Você entrou no trade. Se você realmente estiver seguindo o seu trade system, não há razão para ter medo de levar stop. Agora, se você não estiver seguindo o seu trade system, provavelmente tem medo de levar stop, também não deveria estar operando. Operar somente, gente, o trade system de expectativa positiva, consistentemente,
com disciplina no longo prazo. Quando você faz isso, é gostoso levar stop. Você colocou stop e garantiu a sua sobrevivência e garantiu uma perda pequena. Não há razão para ter medo de levar stop, gente. Simplesmente. Medo de perder dinheiro. Será que é o medo realmente de perder dinheiro ou a associação que perder o trade, que significa perder dinheiro, também significa que errou? É impossível ganhar todos os trades. Nós sabemos isso. Nós não vamos ganhar nem 50% dos nossos trades. Então, nós vamos perder dinheiro sim. Isso é uma realidade do nosso trabalho. Mas nós podemos sempre controlar a quantidade de dinheiro que nós vamos perder. Então, se você tiver medo de perder dinheiro, provavelmente você tem um déficit no seu conhecimento do trade system, ou talvez você não esteja ainda preparado psicologicamente, ou talvez, nós vamos falar também mais para frente, você estiver arriscando dinheiro que não pode perder. Então, por que ter medo de perder dinheiro? Não deveria ter medo de perder dinheiro se você aceitar o conceito que essas perdas são sempre pequenas, controladas por você, é o custo operacional. Agora, se você estiver operando sem trade system, sem qualquer razão matemática, sem disciplina, sem cabeça boa, você vai ter medo sempre de perder dinheiro. Então, melhor parar de operar. Realmente, scared money never wins.